Boa tarde, pessoal. De Olha, que responsabilidade, hein? Vocês estão aí com 2 dias de muito conteúdo, de ótimos. Eita, estão aí com ótimos professores e tenho certeza que vocês estão aproveitando bastante. Então, para mim, é sempre uma responsabilidade subir no palco, independente de quantas pessoas eu tenho, né, assistindo. Eu acredito que quando a gente está aqui ou quando a gente está falando, a gente tem uma responsabilidade com quem está ouvindo. Eu falo que hoje em dia o que nos custa mais caro é exatamente o nosso tempo. Ninguém compra, ninguém vende tempo. E quem dera se a gente pudesse comprar, a gente comprava, né? Fazia um estoquezinho. Mas a gente não consegue comprar. Então, isso é importante para a gente começar nessa questão que eu vou falar com vocês hoje, que muitas das vezes a gente tem o medo de falar, ou de fazer uma live, ou de gravar um vídeo, mas a gente precisa pensar que aquela pessoa que está do outro lado, ela está nos pagando com aquilo que ela tem de mais valioso, que é o tempo. Então, todas as vezes que eu subo num palco para dar uma aula, ou que eu vou dar uma aula, seja no YouTube, seja no via Zoom, eu vou fazer daquela aula a minha melhor aula. Porque mesmo se é uma aula gratuita, se é um curso que as pessoas estão pagando, eu sei que elas estão me pagando com aquilo que não tem preço, que é o tempo dela. Então, se a gente já começa a ter um insight que cada vez que nós somos speakers ou cada vez que nós falamos, nós estamos comprando algo de uma pessoa que não tem valor. Então, isso nos faz fazer sempre melhor, dar o nosso melhor naquele momento. E o tema que a gente tem hoje, então, é essa comunicação com o público-alvo. E quando a gente fala em público-alvo, pode ser, claro, o público-alvo dos seus alunos, de uma aula que você tem que fazer, de um congresso que você tem que ministrar uma palestra, até mesmo o público-alvo, que é aquele paciente que está sentado ali na sua frente. Todas as vezes que nós fazemos uma consulta e nós fazemos bem feita, no final, nós somos nada mais, nada menos do que palestrantes ou professores. O paciente quer entender também o que você programou para ele. E essa é a nossa maior dificuldade como empresários, como médicos, sair da parte técnica e entender que quem está ali na frente quer apenas uma explicação. E quando você é um bom professor, você consegue tornar isso muito mais fácil, muito mais simples. Então, eu tenho aqui um videozinho, vamos ver se ele vai passar para vocês. Believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well traveled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep traveling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, porque todos que estão aqui não se formaram professores. Nós nos formamos como médicos, psicólogos, nutrólogos, nutricionistas, mas a gente agora precisa virar uma chavinha no nosso cérebro e entender agora essa nova maneira de pensar, criar esse novo caminho. Porque quando a gente cria esse novo caminho, a gente vai começar a treinar. O nosso cérebro ele sempre vai tentar voltar para o caminho mais confortável, que é aquele caminho que a gente já faz todo dia. É o caminho da parte técnica, é o caminho que a gente se formou para fazer o botox, pega a seringa, 50 unidades, aplica. Mas se a gente quer tornar um speaker, se a gente quer se tornar um professor, a gente precisa criar essa nova via e a gente precisa praticar essa nova via.
ou seja, fortalecer essa nova via. Então, quando eu comecei a dar aulas, isso foi final de 2019, eu comecei assim, num lugar extremamente pequeno, para 4, 5 pessoas, não tinha nenhum conhecimento, percebe-se, de estilo, de presença de palco, de oratória, não tinha feito nenhum treinamento disso. Mas eu tenho uma frase que eu falo sempre comigo, que é: quem começa pronto, começa tarde. Então, no dia que eu decidi que eu precisava criar uma nova via no meu cérebro, eu decidi que eu precisava fazer aquilo pela primeira vez, para o meu cérebro tentar detectar se aquilo era bom, se aquilo era ruim e se eu seria capaz de fazer aquilo. E aí, a partir do momento que eu criei essa primeira via, o meu cérebro gostou dessa via, eu falei, cara, dar aula é muito bom, me senti realizada. Mas eu me sentir realizada não me fazia estar pronta. Eu continuava sendo essa Priscila. Daí eu comecei a treinar essa via. E aí sim, eu vim para experiências como essa que vocês estão tendo. E aí sim, eu comecei a ler livros sobre oratória, entendi a importância desse posicionamento visual. E é claro, eu falo sempre que se a gente não começa pronto, quem começa pronto começa tarde, eu preciso começar. Mas eu não posso começar e ficar parado no mesmo lugar. Eu preciso dar um passo adiante. Então, se todos os dias eu decidir que eu vou ser 1% melhor naquela via que eu decidi criar, eu vou todos os dias pegar uma palavra e vou praticar aquilo. Ah, hoje eu aprendi sobre a importância de posicionamento visual. Ok, eu vou trabalhar no mês de março, vou ler sobre isso, vou escutar um podcast sobre isso, vou ver se eu tenho necessidade de ter uma personal stylist. Ah, eu entendi a importância de comunicar com o meu público no Instagram. Ok, então eu vou treinar isso no mês de abril. Ou seja, todos os dias eu vou fazer 1% para que eu seja melhor para firmar aquela via nova que eu criei. Então, isso foi o que realmente me capacitou, foi no dia a dia, não foi porque essa foto e essa foto não é simplesmente um slide que separa as duas fotos. São 4 anos. E nesses 4 anos, teve muito 1% a cada ano. Então, não tem segredo para ninguém. Eu não nasci pronta, eu não nasci ficando tranquila de pegar um microfone. É exatamente construído 1% a cada dia. Então, se a gente quer comunicar bem com o nosso público, a gente precisa, nesse primeiro momento, criar essa via e alimentar essa via todos os dias, com 1% que seja. E aí, como que você vai conhecer esse seu público? Primeira coisa que a gente precisa, se eu quero ter um relacionamento com o meu público, é conhecer o meu público. Então, quando eu comecei lá atrás, eu dava aulas e eu só falava do meu conteúdo técnico. Eu trabalho na parte da tricologia. Hoje eu coordeno a pós-graduação de tricologia e de transplante capilar aqui do Lapidare. Inclusive, estão todos convidados. 4ª turma aberta em menos de 2 anos. Parabéns, Lapidare. Realmente é um sucesso de vendas e de alunos. Não cabia gente mais na foto. Então, se querem, façam a inscrição logo, porque abriu essa semana. Mas, quando eu comecei a dar aula, eu dava aula sobre tricologia. Afinal, eu estava ali como professora de tricologia. Eu precisava ensinar alopécia, eu precisava ensinar o folículo piloso. Só que, se eu falo sobre o folículo piloso, aquilo não é interessante. Eu precisava entender quem que era a pessoa que estava na minha frente e por que ela queria aprender sobre a alopecia, por que ela queria entender como que ela podia tratar pacientes com queda de cabelo. Então, a melhor comunicação que a gente faz com o nosso público-alvo é quando a gente entende aquela pessoa. É quando você entende o que está por trás, o que aquela pessoa está buscando. Então, tem uma história até na época ali de 1928, quando estava em período de guerra, um dos comandantes, ele quase foi expulso da tropa, porque ele dava um comando e só metade da tropa entendia, a outra metade não entendia. Ele falava as coisas de forma super confusa, metade fazia, a outra metade ficava perdida. E aí, chamaram um psicólogo para entender o que estava acontecendo, que realmente só metade da tropa obedecia a ele. O pessoal começou a achar que estava tendo um episódio de insubordinação, algo assim, que ia ter uma revolta. Só que, na verdade, ele se comunicava apenas para um tipo de pessoa.
E não sei se vocês sabem, mas nós temos 4 tipos de personalidades. E cada pessoa vai entender a sua comunicação de uma forma. Quando a gente se propõe a ser o speaker, quando a gente se propõe a dar uma aula, eu preciso entender quem que é o meu público para eu me conectar melhor. Se meu público hoje é muito mais, o meu hoje em dia é 80% mulheres. Então, eu sei como eu vou me comunicar muito melhor com as mulheres. As mulheres tendem a ser mais comunicativa, tendem a entender mais a parte de histórias, correlacionar com histórias. O homem não tem, às vezes, tanto esse apego do criativo, o homem é mais números. Então, a gente se comunica bem e a gente encanta esse nosso público quando a gente sabe quem está do lado de lá. Quanto mais dados, quanto mais você conhecer essa pessoa, que é o seu público-alvo, melhor. Então, isso é a primeira dica. Eu preciso entender quem que esse profissional quer ser no futuro. Ninguém está sentado para assistir uma aula ou para assistir a sua live à toa. Todos nós, e nós estamos aqui buscando aquele 1%. E quando eu entendo que o meu conteúdo vai entregar 1% a mais para aquela pessoa, eu sei o que eu preciso falar para aquela pessoa. Tem alguém aqui que ainda tem medo de falar em público? Não, né? Uma. Tem medo de levantar a mão, de ter medo? Quando nós temos medo de falar em público, nós não temos medo de falar, nós temos medo de falhar em público. Não é isso? De ser julgado. Então, eu estou aqui para falar uma coisa para vocês. No mundo, nós temos 8 bilhões de pessoas. Você não está falando para 8 bilhões de pessoas. Você está falando para alguém que precisa ouvir a sua mensagem. Isso é o mais importante. Às vezes, a gente fica com tanto medo de abrir uma câmera e fazer uma live porque eu não tenho 1 milhão de seguidores, 2, 3, como o João Mena. Mas as pessoas que estavam me assistindo quando eu era 10 mil seguidores, 30 mil, hoje com quase 45 mil, não importa se entrarem 5, se entrarem 10, são aqueles 10 que precisavam ouvir a minha mensagem. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Quando a gente fica com medo de falar em público, a gente fica com medo de falhar pela expectativa que a gente cria. Que você vai chegar aqui e vai estar tudo pronto, você não vai ficar nervosa. Eu estava ali quase no banheiro. Eu fico nervosa também antes de toda a palestra. Afinal, ainda mais eu que me comunico com médicos. É uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente pensa em dar aulas ou quando a gente pensa em comunicar, a gente precisa tirar esse medo de lado e pensar que se você tem algo relevante para falar, tem alguém que precisava daquela mensagem. Então, a gente não precisa ser um personagem para ser ouvido. Você precisa ser autêntico. E essa daí sou eu, em um dos cursos inesquecíveis, né, Ariane? Fizemos um curso e, do nada, a luz acaba. Puf, foi uma baita tempestade que teve ali perto do Morumbi, do Blue Tree Premium. Acabou, o gerador parou de funcionar. Gente, quando você imagina que um gerador vai parar de funcionar? Parou. Tá tudo bem. Continuamos junto ao pessoal, demos a aula desse jeito mesmo. Me deu medo? Claro, não tinha um slide atrás de mim. Mas eu sabia a mensagem que eu tinha que passar. Às vezes eu falava, pessoal, olha aí se a via metabólica são 2 ou 3 horas, não lembro direito a meia-vida, mas não era sobre a meia-vida metabólica, era sobre a mensagem que eu precisava passar naquela aula. Então, não tenha medo, a sua mensagem é específica para quem precisa ouvir. E aí, vamos falar então algumas dicas rápidas de como construir essa aula memorável. O que é a palavra memorável? Na verdade, memorável é simplesmente o fato da pessoa se lembrar de você, dessa mensagem que você deixou. Não é as 2 ou 3 horas de metabolização sistêmica ou de meia-vida. É a mensagem que você passou por trás disso. Então, quando eu penso em qualquer aula ou palestra, eu penso em qual mensagem que eu quero deixar para quem está me assistindo, para quem está me pagando com aquilo que ele tem de mais valioso, que é o tempo. Então, quando a gente vai começar a fazer uma aula, a gente sempre precisa escolher o quê? O tema da aula. Só que antes de escolher o tema, eu preciso pensar nessa mensagem que eu quero passar com aquele tema. Vocês viram que recentemente
O Bill Gates escreveu um livro que ele separou. Assim que ele separou, ele subiu, foi para uma montanha mais alta, não me lembro se foi o Everest, e ficou lá durante 2 meses escrevendo um livro que realmente a riqueza não compensa. Alguém já leu esse livro? É um livro muito bom. Já leu? Ele é um livro muito bom, por quê? Não existe esse livro. Mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar dessa história do Bill Gates. E se bobear, alguém procurou até no Google. Já até ele escreve. Bill Gates não separou, viu, gente? Por favor, corta essa parte, vai que depois ele me processa. Mas quando a gente vai pensar nesse tema que a gente quer deixar interessante, ou quando a gente quer tornar a nossa aula memorável, que as pessoas lembrem de nós por essa aula, existe um acrônimo chamado PHC, Pergunta, História, Conteúdo. Quando você gera uma pergunta, você está ativando áreas do cérebro para quê? Para deixar a pessoa já atenta para pensar naquilo. Então, quando eu te faço uma pergunta, você vai ficar pensando, você vai tentar buscar na sua caixa de memória. Falei, vocês viram que o Bill Gates separou? Vai tentar, deixa eu ver, últimas notícias, Bill Gates, não lembro. Mas com isso você já está ativando circuitos neurais. Quando a gente vem e conta depois uma história, que eu contei a história que ele separou, subiu, foi lá no Everest, foi escrevendo 2 meses, você está ativando outras áreas do nosso cérebro que têm a ver com essa criatividade. Então, você está, o quê? Estimulando esse sistema neural. E aí, sim, você entrega o conteúdo. Por quê? O cérebro da pessoa já está aberto. As vias neurais já estão abertas. Então, é muito mais fácil dela se lembrar, dela conectar essas histórias e guardar o conteúdo que você precisava entregar. Se eu chegasse aqui e a gente só for falar de alopécia, folículo, ninguém vai lembrar disso daqui meia hora. Quando a gente conecta histórias, quando a gente faz perguntas, quando você deixa o seu aluno curioso, não é só pela curiosidade, não é só porque todo mundo é fofoqueiro e quer falar um pouquinho de alguma história. É porque isso realmente, cientificamente, neurocientificamente, abre vias que nos permite depois entregar um conteúdo que o seu cérebro já está preparado para guardar mais esse conteúdo. Então, quando a gente fala em definir o tema que é da minha aula, da minha palestra, e como médicos a gente sempre vai pensar primeiro na via neural que a gente já tem o quê? Automaticamente, minha via técnica. Minha aula é sobre bioestimuladores. Minha aula é sobre envelhecimento. Mas, na verdade, a gente precisa fazer outras perguntas antes de definir esse tema. A minha pergunta vai ser: qual que é o desejo do meu aluno? Como que eu vou fazer com que esse tema lá na frente faça sentido para ele? Eu tenho um curso virtual, as meninas sabem, que quando eu começo a fazer ele, a minha primeira aula, acho que o pessoal quer me matar, porque todo mundo entra para aprender tricologia. Sabe quando que eles vão ter tricologia? 2 meses e meio depois. A gente começa fazendo aqui na pós, primeiro módulo, aula de vitaminas, minerais. Aí as pessoas, Priscila, mas como é que você trata a alopecia frontal fibrosante? Eu falei, guarda essa informação na caixinha, confia no processo. Por quê? Porque lá na frente, quando a gente vai buscar o tema, vamos agora pensar, como é que eu vou tratar a alopecia androgenética? Lembra que eu falei na aula de antioxidantes que tudo é inflamatório? Opa, vamos jogar esse antioxidante aqui dentro? Pronto. Eu contei uma história lá atrás e quando eu vou entregar o conteúdo, a gente consegue conectar. O nosso cérebro, ele guarda por repetição. Então, quanto mais eu vou repetindo e refalando sobre aquilo, uma hora se torna medular. Então, mesmo vale para qualquer palestra. Antes de definir o tema, eu preciso pensar como que eu vou deixar ele interessante para lá no final isso fazer sentido. Outra dica que a gente tem é criar histórias. Porque histórias geram conexões. Por que a gente conta história para o nosso filho dormir? Por que criança gosta de chegar perto da gente com o livro, pedir para você contar aquela história de novo, e ela pede para você contar aquela história de novo? A criança não pede para você mudar a história, ela quer que você lê aquela história de novo. Mas por quê? Porque aquela história faz ela lembrar de algo.
gera nela um sentimento bom quando você pegou ela no colo, colocou ela para dormir. E a ciência já comprova que toda vez que eu conto uma história, as mesmas vias neurais que eu ativo em quem está ouvindo. É o nosso neurônio espelho. Então, toda vez que eu conto uma história, você parado para ouvir a minha história, você vai ativar as mesmas vias. E isso gera conexão entre nós. Por isso que contar histórias para o filho gera tanta conexão, pai e filho, né? Os psicólogos incentivam tanto. Então, quando você vai dar uma aula, tente sempre linkar alguma história sobre aquele tema ou sobre algo que você viveu que te fez lembrar aquele tema. Todo mundo tem uma história, Priscila, mas minha vida nem é tão interessante assim. Se você colocar para até hoje, no final do dia, você escrever pelo menos 10 histórias que aconteceram ao longo desse último mês, você está no Uber, o Uber falou de uma coisa que você palpitou, o Uber. Gente, já fui parar em loja de sofá, lá em Cotia, porque eu estava dentro do Uber conversando com meu marido, que a gente precisava decidir o sofá, e o Uber mandou a gente ir na loja que ele foi. E fui parar lá. Então, tudo é motivo de história. A gente só precisa ter esse olhar criativo. Terceira dica, por que esse tema é interessante? Quando nós, como médicos, temos o costume de fazer aula, nós sempre vamos fazer aula pensando nisso daqui, ó. Os instintos biológicos e somatofisiológicos. O que são esses instintos? É aquilo que o ser humano precisa, mas que está lá embaixo na cadeia. É número, é explicação científica, é entender qual que é a diluição do botox correta, quantas unidades que dá, qual que é o efeito colateral. Mas sabe qual que é nosso desejo que está lá no topo da cadeia, que mais nos sacia, mais nos satisfaz? Esse daqui é a autorrealização. Quando a gente consegue suprir esse desejo do nosso público, a gente vai ser mais lembrado, a gente vai ser mais memorável. Por isso eu falo da importância de lá atrás eu conseguir entender quem está na minha frente. Quem está hoje fazendo o meu curso, quem vem para uma pós de tricologia, de transplante capilar, eu já sei, né? Geralmente é a mulher que estava trabalhando em plantão, engravidou, não quer ficar tanto tempo fora de casa, ou a mulher ou o homem que vem de alguma especialidade cirúrgica, que tinha que ficar muitas horas em plantão ou na própria cirurgia, e vê na possibilidade da tricologia, do transplante, uma área mais leve. Eu li isso no meu público. Então, quando eu vou me comunicar com eles, eu sempre vou, no meio da aula ou entre os conteúdos, ou quando a gente vai, claro, abrir para a venda do curso, falar sobre isso que ele está procurando. É a autorrealização. Quando eu vou falar com o paciente, eu falo que na minha consulta médica, todo paciente quer chegar falando, meu cabelo está caindo tem 2 anos, doutor. Eu vou ter que voltar lá atrás. Não, pera. Você trabalha com o quê? Quem é você? Você está casado? Você está solteiro? Quantos filhos que você tem? Porque se eu entendi que ele está na minha frente, porque ele acabou de separar, ele acabou de perder o emprego, ele quer se sentir mais confiante. Lá na frente, quando eu for falar sobre a proposta de tratamento que eu tenho, eu não estou vendendo. Eu estou entregando uma realização para aquilo que ele veio procurar. Bom, a outra dica é valorize o seu conhecimento. Isso a gente precisa fazer e cada conhecimento que nós temos, ele é válido e ele é grandioso. E às vezes a gente esquece, como a gente vai fazendo tanto curso, pós, que a gente esquece o quanto a gente vale. E a gente vale muito. Se o que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo, esses 2 dias que vocês estão passando aqui, imagine o quanto vocês investiram. Eu não estou falando só disso. Eu estou falando desse todo que vai por trás, o tempo que a gente tem. Então, todo curso que tem alguém na minha frente, eu penso no quanto ele investiu, que é o tempo que ele está ali comigo. Eu também penso o quanto eu já investi lá atrás e o quanto eu valho para ele. Então, isso nos faz entregar o melhor conteúdo e isso faz com que o seu aluno perceba que você tem essa preocupação com ele. Não vou nem passar esse daqui, porque esse daqui, para mim, agora é a parte prática da coisa. Os passos para que o aluno coloque a sua aula em prática. Para que uma aula memorável gere marcas no seu aluno e, mais do que isso, para mim, uma boa aula, uma boa palestra é quando ele sai com algo aplicável. Né? Eu tenho alunas que estão aqui, então eu sempre termino a minha aula falando: o
que você aplicou da última aula para cá? Ou, se é apenas uma aula que eu sou convidada, eu falo, pega o seu caderninho, escreve esses checkpoints e no final você vai me falar se você conseguiu aplicar isso. O seu aluno ou o seu ouvinte ou o seu público-alvo, ele tem que sair com alguma marca. E isso a gente consegue com alguns passos bem simples. Primeiro, crie memórias. O que é isso? Seja um jeito de falar, seja alguma expressão que seja sua. Eu tenho certeza que quando vocês ouvirem quem começa pronto, começa tarde, saibam que é minha, tá? Crie memórias. Isso daqui eu fiz antes dessa primeira palestra. Eu coloquei lá um chat lá no meu Instagram, um quadrinho de perguntas. Na nossa linguagem, como que se chama o pelo? Pelo? Brocha. É claro. A maioria dos meus seguidores, que são meus alunos, já sabia. Pelo brocha, 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 brocha. É assim, gente, o pelo? Não, na tricologia se chama pelos velos ou miniaturizado. Mas é claro que mas meu aluno não vai lembrar o que é o pelo velo com 30 micrômetros. Quando eu falo pelo brocha, não adianta. Ele vai ver, ele vai lembrar. E, claro, ele vai lembrar que aquele conhecimento foi fixado. Outra dica, imagine histórias. A gente pode ter a idade que for, nós somos seres imaginativos. Nós vivemos por isso. Então, eu tenho também uma brincadeira com os meus alunos que eu sempre falo que imagina você explicar uma alopecia areata. E eu posso chegar numa aula e falar, olha, alopecia areata trata-se de um infiltrado inflamatório do tipo TH1, que ele vai jogar informações com as citocinas inflamatórias do tipo IL-6 e JKE. Depois ele faz uma informação via intracelular, pela via JAK-STAT. Todo mundo já está dormindo, né, no meio disso. Então, se eu quero tornar essa aula memorável e eu preciso que esse aluno guarde esse conhecimento, lembra do PHC? Eu vou colocar uma história junto do meu conteúdo. Então, para mim, eu tenho hoje em dia muito nítido que o que acontece numa alopecia areata é que o folículo está lá trabalhando, igual uma fábrica, e de repente chega o pessoal do MST no meio do folículo e fala o quê? Para de trabalhar, todo mundo para o que está fazendo, agora ninguém trabalha mais. E isso justifica o pelo quebrado, parar numa fase telógena. Dá para lembrar? Quando eu perguntei, todo mundo lembrava. O que é essa imagem? Ninguém falou que é um MST, alopecia areata, alopecia areata, alopecia areata, alopecia areata, alopecia areata. Então, a gente precisa ser lembrado pelo nosso aluno. E isso, se histórias geram conexões, ativam a mesma rede neural que eu estou ativando em quem está ouvindo, certamente, quando ele falar de uma alopecia areata, ele vai lembrar do que aconteceu com esse folículo. Além disso, se eu quero ser lembrado, crie uma metodologia sua. Aqui está escrito quais os 4 pilares de um tratamento de sucesso. Eu tenho também essa metodologia que eu falo que a alopécia, para ser bem cuidada, ela é bem cuidada baseada em 4 pilares. Tratamento tópico, oral, reposição e procedimentos. Independente de quem é dermato, cirurgião, cada um tem o seu método, mas eu criei isso como uma forma de me lembrar ou como uma forma de criar história para o meu paciente, que esse paciente precisa estar sentado como se fosse em uma cadeira para ele ficar firme. Ninguém quer ficar balançando numa cadeira com 3 pés só ou com o pé quebrado. Então, se você vai ser um speaker, se você vai falar, seja para uma live, seja para o seu paciente dentro do seu consultório, ou seja, em uma aula ou uma palestra, crie uma metodologia que seja sua. Priscila, mas eu não estudo cadáver lab para eu ficar ali criando uma metodologia do V-lifting. Criar uma metodologia sua é simplesmente você traduzir, colocar quem é você, colocar a sua essência em algo que você faz para o seu paciente.
todas nós aqui, ou todos nós, poderíamos fazer botox, toxina botulínica, preenchedor, mas cada um faz de um jeito. Não, Priscila, os pontos são os mesmos. Eu não estou falando dos pontos. Eu estou falando da comunicação que vai junto com aquilo que você faz para o seu paciente. Assim como no mundo temos 8 bilhões de pessoas e quem ouve a sua mensagem é quem precisava daquela mensagem, por que tem tanta loja de sapato? Por que não é todo mundo que usa um Arezzo? Tem a pessoa da Arezzo, tem a pessoa que gosta da Schutz, tem a pessoa que gosta da Carmen Steffens, tem a pessoa que gosta do Louboutin, e tá tudo bem. Então, imprima a sua marca naquilo que você faz. Seja lembrado, coloque a sua essência, né? Gere impacto. Frase que me representa, agora vocês já sabem a minha frase, porque eu comecei com ela. Quem começa pronto, começa tarde. Viva a sua verdade. Seja autêntico. E você não precisa ser o personagem que faz a foto de rosinha. Na última palestra eu já contei essa história e vou contar de novo. Claro que quando a gente é dermato, por exemplo, você vai começar, todo mundo vai fazer o ensaio como? Rosa, os posts vão ser rosa. Porque afinal a gente faz uma coisa com estética, é tão fofinho, né? E aí, dona Ariane estava cuidando das minhas redes sociais há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Primeiros posts, rosinha e tal. A gente conversou por telefone. Olha, preciso começar, nem sabia fazer isso direito. Primeiros posts, rosinha, rosinha, rosinha. Aí eu falei, tô indo para São Paulo. Eu sou do interior de Minas. Tô indo para São Paulo. Vamos marcar de encontrar? Vamos. Acho que a hora que ela me viu, ela falou assim, olha, temos uma falha de comunicação. Você não é rosinha, você não tem pérola e você não tem uma saia de tule rodada. Você é outra, sua comunicação em azul é forte. Então, se você for esperar estar pronto, a gente nunca vai estar. Mas viva a sua verdade, a minha verdade naquele momento era aquela. Então, eu coloquei para mim em 2019 que eu ia começar. Porque quem começa pronto, começa tarde. E eu fiz dessa uma frase que me representa. E em todo palco, ou em toda live, ou em toda aula do YouTube que eu abro por um motivo. Eu abro para que eu incentive quem está ali na frente, eu gere impacto nessa vida, eu entregue algo que seja aplicável e eu faça valer aquilo que ela me pagou, que é o tempo dela. E eu adoro essa foto do meio, que foi eu que tirei. Foi a... Exatamente. Ótima fotógrafa, e quando a gente fala sobre deixar marcas, é muito sobre isso. A marca que eu quis dizer aqui não é a marca do relógio que eu estou usando, a marca da foto de onde eu estou. É a marca que eu lembro de cada um desses momentos, o que eu senti em cada um desses momentos, e como cada um deles foram importantes para me transformar como pessoa, para me transformar como profissional e para me transformar como mulher. Então, todos os momentos da nossa vida são importantes e cada um deles vai nos deixar marcas, assim como toda aula que a gente faz, como toda palestra, vai te deixar marcas e precisa deixar marcas em quem está te ouvindo. Então, vi que meu tempo está esgotado, mas antes de eu me despedir de vocês, eu queria deixar uma marca com vocês. Afinal, por tudo que a gente está passando, acho que nessa última semana, não tem como a gente não falar sobre isso. Sei que todos que estão aqui com certeza já ajudaram de alguma forma, eu tenho todos os dias incentivado meus alunos também, mas que seja um momento que vai nos deixar marcas, mas que a gente possa pensar mais do que a marca que ele vai nos deixar por ter alguém conhecido lá no Rio Grande do Sul, por estar ajudando de alguma forma, seja financeiramente, seja por atendimento virtual, seja contribuindo em alguma vaquinha, que nos deixe marcas de o que eu tenho feito para deixar marcas no dia a dia de quem passa por nós. Afinal, a gente percebe que a gente não tem nada.